Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite, e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, queria convidar você a fazer mais elogios. Elogios às pessoas que estão à sua volta, elogio para aquele colega de trabalho, elogio para aquela pessoa que segurou, a porta do elevador para você, aquela amiga que você viu que, nossa, está tão bonita hoje. A gente precisa praticar mais, essa forma de elogiar as pessoas. A gente precisa criar isso como um hábito na nossa vida, porque assim a gente cuida da autoestima do outro, cuida da nossa autoestima também e deixa, os dias mais leves, mais tranquilos. Você já elogiou alguém hoje? Vamos elogiar juntos as pessoas no dia de hoje? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo a respeito do Dia do Eletricista, que é comemorado nesse 17 de outubro. E para isso eu recebo aqui um professor, engenheiro eletricista. Ele está conosco aqui, o Stefano Luiz Costa. Stefano, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Carol. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tanto falo em nome da SATIC, em nome da Cooper Cocal. Agradeço demais a oportunidade de estar falando nesse dia tão especial para todos da nossa categoria, Primeiro, eu queria que tu nos ajudasse a entender uma coisa. Engenheiro eletricista não tem engenheiro elétrico, né? Não, o termo correto é engenheiro eletricista mesmo. Vocês devem ficar loucos quando ouvir isso, né? Dá uma. Mas hoje a gente tem, você falou, representar tantos profissionais aqui da nossa região. A gente tem muitos profissionais da área, seja engenheiro, seja um eletricista. Aqui na nossa região, vocês conseguem dimensionar isso até pela tua profissão enquanto professor também? Claro, a magnitude da nossa categoria é bem grande, No Brasil não tem um número estimado de profissionais que exatamente, que atuam na área, mas estima-se o número de entre 2 milhões de profissionais. Então é um número bem considerável. E o Sul, por possuir bastantes escolas técnicas e ter a indústria bem, com bastante competitividade, então tem-se um número muito grande de profissionais, sim. E a SATIC é uma ferramenta muito grande para essa evolução da área, A SATIC, desde 1981 até hoje, já formou mais de 3.200 eletricistas. Então, técnicos, é muita coisa, Mais de 320 engenheiros. Então, é bastante coisa mesmo. Stefano, tem esse número grande e você falou que tem bastante indústrias aqui na nossa região, mas ainda absorve esse número de pessoas que ainda estão em formação, por exemplo, A gente tem cursos em andamento, seja na questão superior, sejam cursos técnicos, o mercado ainda absorve? O mercado absorve muito e existe alguns estudos que ainda digam que no futuro pode faltar, porque a tendência das indústrias serem automatizadas, Então, o que todo mundo costuma dizer e repetir é que a mão de obra vai ser substituída por máquinas, Mas uma mão de obra técnica, tanto aí abrange a parte elétrica quanto a mecânica, dificilmente vai ser substituída. Porque essa automatização necessita de gente que conserte, porque ela também dá problema. Então, é onde os profissionais da área elétrica, e aí abrange também um pouco da área mecânica, entram com bastante ênfase. Então, o mercado absorve sim. A tendência é que faltem profissionais. Então, a gente pode pensar como uma profissão, a gente fala nas profissões do futuro, essa ainda pode estar lá nesse hall de profissões. Com certeza. E, Stefano, a gente tem hoje, alguns cursos que são obrigatórios, tem cursos técnicos, e a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes, você me explicava que tem que fazer algumas questões uma pessoa que fez um curso técnico, depois ele tem que fazer, por regra, por lei, um outro curso também para poder exercer essa atividade, Exatamente. O profissional da área elétrica tem algumas peculiaridades, Tanto sendo ele um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, só com a formação ele não pode já se formar e atuar na área, Ele tem que passar por um treinamento de segurança, que é uma norma regulamentadora, a NR10, que é serviço de instalações de eletricidade.
Então, para ele poder atuar na área, ele tem que terminar o curso, né? Esse recurso tem que ser reconhecido pelo MEC e depois ele passar por esse treinamento de segurança. Passando pelo treinamento de segurança, ele pode começar a atuar na área. Essa formação técnica, ela demora muito tempo? Normalmente 2 anos, né? Na SATIC são 2 anos. E aí contempla o estágio também, né? O estágio obrigatório. Tem que fazer estágio? Tem que fazer. O estágio é realmente um momento que é importante, né? Porque ele faz parte do curso, mas as pessoas, os alunos, eles conseguem perceber assim, não, eu preciso fazer estágio, vai ser bom, é uma oportunidade, eu não posso pular essa etapa e não quero pular essa etapa? Com certeza. Eu na minha visão, eu acredito que a maioria de quem fez eletrotécnica, né? Eu sou formado em eletrotécnica pela SATIC também. O estágio é o momento mais importante, porque é o primeiro contato que você vai ter com a empresa, né? Então, já é uma oportunidade de emprego, né? Porque se você sair bem no estágio e a empresa tiver vagas abertas, é bem provável que você possa assumir uma vaga dessa. Então, eu considero importantíssimo, né? O melhor momento do curso técnico, né? Um dos melhores é o momento do estágio, onde você tem o primeiro contato com a empresa, né? A maioria dos profissionais, né? E hoje, dentro dos cursos ali na SATIC, né, que você ministra enquanto professor também, você percebe que é um público mais jovem ou às vezes é aquela pessoa que já tem um pouquinho mais de idade, que agora tem uma nova profissão ou está procurando uma colocação melhor no mercado de trabalho? Qual é o perfil assim, do aluno que vocês veem hoje na sala de aula? Por incrível que pareça, tem de todos os tipos, tanto dos mais novos quanto aos mais velhos, né? Normalmente o pessoal que se forma, né, nos cursos técnicos e na engenharia ali na SATIC, eles costumam fazer o treinamento de segurança ali conosco também, né, a NR10. Porém, tem muitos profissionais que também atuam há muitos anos com eletricidade e que não tinham, por exemplo, a formação técnica e que acabam querendo ter, né, essa formação até para poder estar regular com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, costumam ir também fazer os cursos de segurança conosco. E o que é interessante, como até a gente estava comentando no intervalo, é que o curso de segurança ele não se faz apenas uma vez, né? Ele tem que se reciclar a cada 2 anos. Então, os nossos alunos variam de 17 aí a 50, 60 anos de idade. Então, é um público bem variado. E de tempos em tempos, tu vê ele de novo lá, então? Sim, já tive a oportunidade. Que inclusive, legal. Interessante até de dar aula para colegas meus de faculdade. É bem interessante, assim, bem satisfatório. Stefano, você falou que muitas pessoas que às vezes tinham a prática e não tinham curso estão indo procurar. Há um tempo atrás a gente tinha muito isso, né? A pessoa sabia fazer e aprendeu a fazer com alguém, fazia em casa, e o vizinho chamou. Cada vez mais a gente está vendo menos isso por questões de legislação, mas por questão de segurança também, né? O público, assim, que não é do meio de vocês, já tem entendido que realmente precisa ser alguém preparado, equipado, que vá lá com tranquilidade, com segurança, às vezes fazer uma instalação na minha casa, na minha empresa? Não, principalmente aqui no sul do estado e no sudeste, a gente vê nessa crescente no pessoal o pessoal prático que a gente costuma chamar, né? Então estão procurando a formação técnica, né? Isso espelha também nos acidentes de trabalho com eletricidade. Então a gente vê que, por exemplo, no sul, os acidentes são muito pequenos, enquanto que na região nordeste, os acidentes com eletricidade são muito grandes. Então só em 2018 teve 1.500 acidentes envolvendo eletricidade, né? Com 600 óbitos. Então, se a gente... Isso no Brasil? No Brasil, no ano de 2018, somente no Brasil. Então, a região que tem mais acidentes é a região Nordeste. Então, estudos estimam que é devido à desinformação mesmo, né? Então, lá o pessoal, também pela falta de escolas técnicas e a própria desinformação acaba gerando essa quantidade absurda de acidentes, né? Pois é, e quando a gente fala da questão da energia, é muito perigoso. Um acidente, é muito fácil que esse acidente ele resulte numa morte, né? Muito fácil, né? A gente costuma dizer para os nossos alunos que a eletricidade, o único sentido que a gente consegue perceber ela é o tato, né? Então a gente não enxerga, a gente não ouve, a gente não vê, né? A gente não escuta. O único sentido que a gente consegue perceber ela é o tato. Então, e quando a gente utiliza esse sentido, né, para observar a eletricidade, e a gente acaba acontecendo o acidente, né? Então é muito perigoso mesmo, né? É uma profissão satisfatória, mas é uma profissão de risco, né?
E não dá tempo de correr, né? Não dá tempo de correr. Pois é, vocês percebem assim na sala de aula que quem está lá está tendo essa noção de não, eu preciso tomar cuidado, é sério o que eles estão falando, porque às vezes parece assim, é muito exagero, né? Ai, não, também não é para tanto. E eu imagino que quem não conhece a prática, né, pensa talvez isso de uma forma mais fácil. Mas vocês percebem lá os alunos criando a consciência, ou já teve vezes de dizer assim, não, isso não acontece? Digamos, vai muito da consciência de cada um, mas a grande maioria, principalmente essa leva nova de alunos, né, essa última geração aí que se tem, a gente percebe bastante assim a consciência deles, então é bem interessante, né? Um tempo atrás era pior, assim, a gente via, por exemplo, eletricistas trabalhando aí de sandália, de bermuda, de camiseta. Então hoje 90% pelo menos na nossa região que você vê, estão todos com vestimenta adequada, né? Com sapatão, então com os EPIs necessários para exercer a profissão realmente. As empresas também já têm essa consciência de eu preciso fornecer esse equipamento, mas eu preciso também ficar de olho se aquela pessoa está usando, porque vai muito desse profissional também, né? Às vezes tem todo o equipamento à disposição e a pessoa não quer usar, mas as empresas já têm, sim, se atentado para a importância disso, de não, tem que estar tudo certinho, não só esse profissional ter os cursos e as certificações, mas a empresa precisa disponibilizar tudo isso? Com certeza. As empresas, até por uma questão trabalhista, né? Então a demanda de acidentes, né, começou a aumentar. Então não é que começou a aumentar, na verdade antigamente existia, mas muitos não eram registrados. Então, né, com a evolução aí da questão da segurança, né, até o próprio técnico de segurança que as empresas a maioria tem, então começou a se aumentar essa demanda, né, esse número de acidentes. E com o número de acidentes aumentando, aumentam ações trabalhistas. Então as empresas estão cada vez se prevenindo mais, né, e comprando o EPI, fazendo com que o funcionário assine, né, que vai utilizar o EPI. Então se o funcionário porventura não assinou que recebeu o EPI e não está utilizando o EPI e sofre um acidente, ele pode até o funcionário ter que indenizar a empresa. Então já tem ações dessa natureza. Então as empresas, por esse portfólio, estão cada vez mais querendo se proteger também, né? E proteger o funcionário também, a vida do funcionário, né? Que um acidente não é bom nem para a empresa nem para o funcionário, não é bom para ninguém, né? Então é um trabalho mesmo em conjunto. Mas aí é uma forma curiosa, mas interessante, né? Porque o funcionário vai pensar, se eu não usar aqui o equipamento, vou me colocar em risco e se acontecer alguma coisa, vai ser pior ainda, né? Imagina, a pessoa ter que indenizar a empresa, sofrer um acidente, né? Por um problema que tu poderia ter evitado, né? E ainda ter que pagar uma compensação financeira para a empresa. Então é complicado. Stefano, a gente já sabe que é uma profissão que acaba sendo de risco, né? Mas tem alguma vertente, alguma área que vocês, não, essa é um pouquinho mais segura, ou essa é um pouquinho mais perigosa, porque ele pode, com essa formação técnica, com as certificações, trabalhar em diversos setores, assim, né? Sem dúvida, né? A eletricidade, ela vai desde a geração, né, até o consumo. Então, de geração passa por geração, por elevação de tensão em subestações, transmissão, depois rebaixa a tensão, vai distribuir energia até chegar no consumo. Então é uma gama enorme, né, o profissional da área elétrica tem para poder atuar. Tem a questão de projetos, né, que muitos trabalham com projetos elétricos, então esse profissional, digamos que por questão de segurança talvez esteja um pouco mais seguro, mas a profissão ela é de risco, mas se a pessoa está antenada, está utilizando os EPIs e está consciente do que está fazendo, não se tem, né, não tanto problema assim, né? O grande problema normalmente é a falta de conhecimento e o excesso de confiança, né? Aquele profissional que acha que sabe demais, então começa a fazer tudo meio que no automático, acaba deixando a segurança de lado. Então esse é um dos grandes problemas que ocorrem nos acidentes de trabalho com eletricidade. Às vezes aquele que está se formando agora está mais atento do que aquele que já trabalha há muitos anos, né? Sem dúvida, né? Então, se você pegar e observar os acidentes que ocorrem aí, normalmente ocorrem com profissionais com bom tempo de empresa já, né? Então, esse excesso de confiança, essa autoconfiança que acaba prejudicando, né? Então, o cara acha que sabe tudo, acha que com ele não vai acontecer e basta acontecer uma vez só, né?
O profissional da área, ele acaba trabalhando muito em equipe também, ou geralmente é aquele profissional solitário, né, professor? Ah, não, ele foi lá, ele resolve, tem só um na empresa, se foi uma máquina, se é alguma coisa de fiação elétrica, ou não, tem já aqui na região que eles trabalham muito em equipes, assim. Por exemplo, o profissional que trabalha na baixa tensão, né, na indústria, ele até trabalha sozinho, mas quem trabalha, por exemplo, nas redes de distribuição, por norma, né, a própria norma regulamentadora que a gente citou aqui, ela diz que o profissional tem que trabalhar no mínimo em 2 pessoas. Então, é uma segurança. Então, em subestações, em redes de distribuição e transmissão, tem que se trabalhar no mínimo em 2 pessoas. Porque traz um pouquinho mais de atenção, de segurança? De atenção e segurança, então é um requisito, né? Por exemplo, as equipes de rede, né, que nós temos lá em Cocal, trabalham em 4, né, um caminhão, 5, né? E nos carros pequenos, em 2, sempre em 2. Professor, para que a gente consiga entender assim, qual é a diferença, né, de um técnico e de um engenheiro assim, na prática, no dia a dia? A formação na área elétrica, ela é parecida, né? O técnico, então, ele tem um pouco menos de atribuições, né? Então, ele pode trabalhar até um determinado nível de tensão, até uma determinada potência, né? E o engenheiro, ele tem uma atribuição um pouco superior, digamos assim. Mas, para a grande maioria dos trabalhos, as 2 profissões, elas atuam em paralelo, né? Assim, bem parecidas, assim. A questão é só de atribuições mesmo. O engenheiro tem um pouco mais de atribuição, né? Por exemplo, para trabalhar com uma subestação de uma potência muito elevada, um eletrotécnico já não pode, ou não pode ficar responsável por ela, porque todos esses grandes empreendimentos têm que ter um responsável técnico. Então, para grandes empreendimentos, esse responsável técnico tem que ser um engenheiro eletricista. Para empreendimentos menores, pode ser um eletrotécnico, não teria tanto problema. Mas o profissional, ele sabe, né? Eu posso responder por isso ou não posso, Sim, né? claro, com certeza. Todos os profissionais, tanto o engenheiro quanto o técnico, o conselho de classe era o CREA, né? Então, só que recentemente, esse ano, os técnicos industriais montaram um conselho próprio, que é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, e acabaram saindo do CREA. Mas nesses conselhos, né, tem as atribuições que cada um tem, então isso é lei, né? É publicado no Diário Oficial, então um não pode obter a atribuição do outro, né? Então tudo isso já é pré-definido. Professor, a gente sabe que brasileiro faz muita gambiarra, né? E aí eu queria que tu nos ajudasse, assim, a entender um pouquinho a importância de por que trazer um profissional realmente, né? E queria saber também se hoje a gente tem esses profissionais que vão nas casas, né? Porque tem muita gente que se forma e vai para o mercado de trabalho para trabalhar numa indústria, numa empresa, mas as pessoas ainda sentem muita falta disso. Ah, eu preciso mudar alguma coisa aqui em casa, eu preciso fui instalar o ar-condicionado e aí me disseram que a energia não suporta e tal. Tem algumas coisas assim. Que tipos de cuidados que a gente deve ter quando for fazer alguma atividade dentro da nossa residência? Ou às vezes a pessoa, eu tenho uma lojinha na frente de casa, eu tenho um pequeno negócio, que cuidados que a gente tem que ter, assim? A gente aconselha que sempre se contrate um profissional com uma formação técnica, né? Um profissional consolidado no mercado, até porque o que pouquíssimas pessoas sabem é que se você na sua casa contrata um eletricista e ele sofre um acidente, ele está sem EPI, sem os equipamentos de proteção individual, né? E não é qualificado para estar fazendo aquela atividade, você que contratou responde. Então, mas a minha casinha é pequenininha, não tem problema, é força de lei. Então tem que se tomar um cuidado muito grande com isso. Além do que você não contratar um profissional com qualificação, você vai estar colocando toda a sua família, né? Ou no caso de uma loja, todos os seus clientes em risco. Então o conselho que a gente dá é que peça, né? Você é formado, né? Você pode me trazer uma cópia do seu certificado, cobre que ele esteja utilizando os EPIs, os equipamentos de proteção, né, dele. Se ele for subir, por exemplo, numa escada, que ele utilize o cinto de segurança, enfim, que ele esteja de acordo com a legislação, né? Porque se esse profissional sofrer um acidente, como eu mencionei, o proprietário do empreendimento, né, seja um empreendimento, uma casa, seja uma loja, seja uma indústria, vai ser responsável. E às vezes a gente acha, eu não vou fazer isso, é muito chato, é muito sem graça. A gente precisa criar essa cultura mesmo, né, professor? É verdade, é que, como você mencionou, às vezes o Brasil a gente quer sempre dar um jeitinho, né? E às vezes o barato sai caro, né? Então, muitas das vezes você contratando um profissional qualificado,
No Brasil tem muita coisa do projeto também, né? O pessoal evita fazer projeto porque acha que é um custo a mais. E normalmente quando você faz um projeto bem feito, você, pelo contrário, economiza. Porque talvez a pessoa que não vai fazer o projeto vai utilizar um cabo que não precisava utilizar aquele cabo, vai sair mais caro. Enfim, vai estar sobredimensionando o circuito. Então, se você faz um projeto e procura um profissional qualificado, a tendência é que você gaste menos. Muito pelo contrário do que a grande maioria imagina, né? Você pode economizar. A gente às vezes faz muito em casa assim, eu preciso usar o carregador de celular, preciso secar o cabelo, preciso fazer não sei o quê, e aí a gente usa o famoso T, né? Isso pode, não pode? O que vocês pensam sobre isso? Não pode, né, gente? Aquela tomada, se é uma tomada simples, ela é dimensionada para um ponto de energia. Então, os T's, famosos T's, não são interessantes de usar. Você vai estar sobredimensionando aquele ponto de tomada ali. Então, o ideal é que você utilize outro ponto, né? Se querer utilizar mais de um equipamento. A dica que teríamos para isso seria essa. Agora você é um pouquinho mais cruel. Não está errado vender, então, professor? Como a gente mencionou, no Brasil, é meio complicado as coisas, né? O ideal é que não se vendesse mesmo, né? Então, mas enquanto se vende, a gente tem que tentar conscientizar a população de não utilizar, né? Então... E eu acho que outra coisa que as pessoas pensam muito agora, falando, né, do cidadão comum que está em casa assistindo a gente, eu comprei uma tomada e não coube ali, né, o cabinho não está plugando ali, porque a gente teve algumas mudanças recentes também, né? Tomadas mais antigas, tomadas que às vezes são um pouquinho diferentes. Adaptador, a gente pode usar? Se o adaptador for compatível, né, com a norma atual, que seriam a fase, o neutro e o terra, né? A tomada tem que ter o aterramento, né? Você não pode usar um adaptador para eliminar o terra, né? Então, porque você vai estar tirando uma segurança. Então, o ideal é que a sua instalação esteja, né, preparada para o aterramento, né? Então, aí, se seu adaptador for, por exemplo, um plug chato para um plug redondinho, não tem problema nenhum. Né? Não poderia utilizar uma tomada com 3 pinos e você tentar adaptar um com 2 pinos, né? E eliminar o aterramento. Isso seria um perigo. Por que isso é perigoso, professor? Porque a corrente vai escoar, né? Se num curto-circuito, por exemplo, ela vai ter que ter um ponto de escoamento. E esse ponto de escoamento é o aterramento. Então, se você tira o aterramento, aquele curto-circuito vai circular dentro da sua residência. Então, podendo gerar incêndio, né? Podendo, enfim, gerar o curto-circuito e acabar tocando fogo numa casa, num comércio, enfim. Às vezes a gente ouve muito, aqui em casa está caindo energia direto, é inverno muito, né? Que as pessoas, ligaram o ar-condicionado, o aquecedor, o chuveiro, o secador de cabelo, está caindo muito. O que a gente pode imaginar quando começa a acontecer isso? Tem alguma coisa errada ali, professor? Pode ter, talvez a instalação da casa não esteja dimensionada para a quantidade de eletrodoméstico que a gente está inserindo, né? Hoje em dia, o ar-condicionado está muito comum, os aquecedores, os chuveiros estão cada vez mais fortes e às vezes a instalação não está preparada para aquela quantidade de carga que a gente está jogando nela, né? Então, o ideal é que se chame um profissional e que se faça um redimensionamento, talvez trocando os cabos, né? Trocando o disjuntor geral, jogando mais circuitos na casa, vai restabelecer, provavelmente se restabeleça, né? Ou pode ser um problema também da distribuidora, né? Que não está com a rede preparada para atender a carga que aquela vizinhança ali está jogando no sistema. Então, pode ser alguns fatores que podem ocasionar isso, né? Mas o primeiro passo é verificar a instalação da casa. Se está de acordo, aí então pode ir na distribuidora de energia, né, e lá solicitar uma vistoria para ver se está de acordo, né? Quando a gente chama um profissional também é mais fácil nesse sentido, né? De, eu não sei qual é o problema, mas a pessoa conseguiu identificar para eu saber que passo que eu vou tomar a partir de agora, né? Claro, o profissional que você contratar, ele vai te instruir, né? Os passos que tu vai ter que ter para poder resolver aquele problema, né? Então, essa é a ideia de se contratar um profissional qualificado. Hoje a gente tem cursos em andamento lá na SAT, que às vezes alguém que está nos assistindo, olha, pode ser uma boa profissão, ou eu até sou metidinho, sei fazer as coisas, mas eu queria aprender de verdade, que pode às vezes me ajudar no mercado de trabalho. Tem sempre oportunidades assim? Sim, tem sempre as oportunidades, né? Tanto nos cursos técnicos quanto na faculdade e nos cursos de extensão também. Nós temos cursos lá de eletricista predial e residencial, então que é um curso um pouco mais rápido, né?
do que um curso técnico e que vai dar um bom norte, né, para o profissional que está querendo adentrar a área de eletricidade. Mulheres também fazem ou é muito raro, professor? Tem mulheres que fazem também, né? Não são tantas quanto os homens, mas tem sim mulher na área, né? E eu acredito que cada vez vai ter mais também, né? Com essa automatização que está ocorrendo, então a tendência é que se tenha mais mulheres na área também. Agora, falando isso para você, lembrei que a NASA está mandando uma missão hoje, entre hoje e amanhã, com 2 mulheres, é a primeira missão somente feminina, com 2 mulheres, e elas vão arrumar, agora não sei como fala, mas elas têm que resolver um problema com relação à energia lá na sonda que está lá. E é a primeira vez que vão só mulheres, e isso é em várias missões, desde 1960 alguma coisa, e é a primeira vez. E achei isso bem curioso, né? E também provando que eu pensei, não, as mulheres vão lá resolver um problema de energia, elas sabem o que estão fazendo, né? Deve ser 2 engenheiras astronautas lá, e estão indo lá, e cada vez mais eu acho que a gente vai ver isso mesmo, né, professor? Acho que a tendência do futuro né, o gênero não modifica em nada, eu acho, né? Acho que é muito preconceito, dizer, eu tenho vergonha de ir lá fazer, de ir lá né? fazer, é que é uma profissão que durante muitos anos foi muito masculina, né? Mas isso são conceitos que estão cada vez caindo mais, então a tendência é que, não só na área elétrica, como na área mecânica mesmo, tem uma gama de mulheres fazendo curso técnico em mecânica que é incrível. Então, a tendência do futuro é que essa questão de gênero, né, não vá interferir em nada nas profissões, acredito que não. Professor, muito obrigada, prazer te receber aqui, né? Em teu nome, agradecer e parabenizar a todos pelo dia de hoje e muito obrigada por conversar com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho, né, a importância de contratar um bom profissional e também os cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Carol, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a SAT, que é a Cooper Cocal, né, por confiar em mim para estar vindo aqui nesse dia tão especial para todos da nossa categoria. E se eu puder deixar um recado para os eletricistas, claro, eu gostaria. Eu peço que o pessoal trabalhe com segurança, né? Eu acho que nenhum emprego, nenhuma empresa vale a vida nossa, né? E nem o nosso bem-estar. Então, a dica que eu dou de coração é que a gente trabalhe com segurança. Eu acho que a segurança, na nossa profissão, ela é fundamental e primordial. Então, a dica que eu teria para hoje é isso. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada. Esse é o Stefano Luiz Costa, ele que é engenheiro eletricista, é professor também, está conversando com a gente aqui no Tudo a Ver. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no programa.